processo de produção de conhecimento na área da educação exige uma problematização constante, tanto no que diz respeito a temáticas de pesquisa, quanto a aspectos teórico-metodológicos. Muitos são os olhares dirigidos aos objetos de pesquisa. Muitos são os pesquisadores que desejam compartilhar seus trabalhos, promovendo discussões sobre diferentes abordagens teórico-metodológicas na produção do conhecimento em educação. Esta fala introdutória à nossa aula traz destaque para a problematização dos temas na pesquisa em educação. Produzir conhecimento em educação é problematizar temas da realidade educacional. Na problematização desses temas, diferentes abordagens teórico-metodológicas contribuem para que os resultados possam ser os mais eficientes possíveis. Neste sentido, nós podemos usar diferentes modalidades de pesquisa e podemos usar também diferentes técnicas e instrumentos de pesquisa. E este é o tema da nossa aula de hoje. Vamos estudar as técnicas e instrumentos de pesquisa mais adequados à pesquisa em educação. A primeira coisa que nós precisamos perceber no estudo das técnicas e instrumentos é que cada modalidade de pesquisa exige uma determinada técnica que exige determinados instrumentos. Para selecionar técnicas e instrumentos, é preciso primeiro ter selecionado uma modalidade de pesquisa e então refletir sobre qual a técnica mais apropriada para esta modalidade e quais os instrumentos mais apropriados para o uso dessas técnicas. Portanto, é uma decisão conjunta, uma decisão de procedimentos conjuntos, a modalidade, as técnicas e os instrumentos. Neste sentido, nós podemos pensar o papel das técnicas e instrumentos no processo de pesquisa qualitativa em educação. As técnicas e instrumentos de pesquisa têm um papel importante no processo de produção de conhecimento. Elas é que vão nos trazer os dados da realidade. Portanto, as técnicas são procedimentos, são ações, são atividades de coleta de dados e, posteriormente, técnicas de análise de dados. Portanto, nós precisamos determinar técnicas para esses dois grandes momentos da pesquisa, a coleta de dados e a análise dos dados. Assim como nós precisamos determinar e escolher e lançar mão de instrumentos para a coleta de dados e também para a análise dos dados. Quais são as principais técnicas e instrumentos de pesquisa que nós podemos lançar mão no processo de pesquisa em educação? Vejamos uma primeira técnica, a técnica de leitura e interpretação de textos. Esta técnica é recomendada principalmente para a pesquisa bibliográfica. Nós sabemos que a pesquisa bibliográfica é a busca dos dados para análise e interpretação junto a obras e autores da literatura especializada sobre o tema escolhido. Portanto, vamos usar a técnica adequada para essa pesquisa bibliográfica, a técnica de leitura e interpretação de textos. Há muito conhecimento ou muitas informações produzidas e divulgadas pela literatura de metodologia de pesquisa sobre as melhores formas de leitura e aproveitamento dos textos, tanto para a pesquisa bibliográfica quanto para a pesquisa de estudo. Mas vamos tomá-la como técnica da pesquisa bibliográfica. Como se lê um texto, como se aproveita melhor um texto? Para isso, vamos buscar as indicações do professor Antônio Joaquim Severino, que proporciona no capítulo de leitura, análise e interpretação de textos do livro Metodologia do Trabalho Científico, um procedimento minucioso, detalhado, sistematizado para o aproveitamento da leitura. É importante partir do princípio que a leitura numa pesquisa bibliográfica
precisa ser sistematizada e organizada. Não se trata de uma leitura por lazer, trata-se de uma leitura que precisa trazer dados e que precisa sistematizar dados para análise e compreensão. Vejamos então o primeiro passo para o aproveitamento melhor de uma leitura. Vejamos então a delimitação de uma unidade de leitura. Este é o primeiro passo para o aproveitamento de uma leitura de um texto em busca dos dados para a interpretação do fenômeno educacional. Neste primeiro momento, o professor Severino recomenda dividir o texto em partes, em unidades de leitura e estudá-las separadamente. Esta providência é importantíssima para que a gente possa chegar ao segundo passo do aproveitamento da leitura, que é a análise textual. A análise textual, segundo a recomendação do professor Severino, é uma primeira leitura ao texto. Na verdade, ele recomenda 3 grandes leituras. A primeira leitura, com uma preocupação nem tanto ainda em identificar as ideias do autor, mas identificar o texto, conhecer o texto. É mais ou menos vamos conhecer o jeitão do texto antes de compreender as suas ideias. Essa é a análise textual. Num segundo momento, aí sim, numa segunda leitura, a nossa preocupação deve estar dirigida para o tema, ou seja, nós estamos entrando na análise temática. A análise temática caracteriza-se, portanto, pela identificação das ideias principais do autor expressas no texto nesta unidade de leitura estudada a cada momento. Então, o que nós vamos fazer neste segundo momento da análise temática é identificar parte a parte o tema tratado pelo autor, de que forma ele trata o tema, quais ideias ele expressa, quais as posições que ele defende, enfim, qual é a tese defendida pelo autor em cada uma das unidades. É importante que nós lancemos mão de um instrumento de pesquisa, que no caso é muito simples, né, que é a anotação das ideias do autor. Então, enquanto a técnica é a leitura, o instrumento é o caderno de anotações, ou o fichamento da leitura. Este instrumento de fichamento deve conter, neste segundo momento da análise temática, a anotação das principais ideias do autor. Mas atenção, o pesquisador iniciante, muitas vezes, se perde nesse momento anotando todas as ideias expressas na unidade. É importante para o processo de pesquisa que ele faça um esforço para identificar o principal argumento desenvolvido pelo autor, a principal tese apresentada pelo autor. Porque se nós estamos empreendendo uma coleta de dados na bibliografia, é importante que essa coleta seja seletiva, que ela selecione a principal ideia e o principal argumento desenvolvido pelo autor, porque senão nós vamos ter muito trabalho na sistematização dos dados, dados irrelevantes, que só vão complicar o processo de pesquisa e não contribuem para o nosso objetivo, que é a interpretação do tema e do problema de pesquisa em questão. Vejamos, então, um terceiro momento do processo de leitura ou da técnica de leitura que é a mais adequada para a pesquisa bibliográfica. Este terceiro momento é conhecido como análise interpretativa. Recuperando os passos, delimitada uma unidade de leitura, feita uma leitura com o objetivo de conhecer o texto, uma leitura com o objetivo de identificar as ideias principais, agora nós temos condições de interpretar o texto, ou seja, de interpretar as ideias do autor. Eu não posso interpretar as ideias de um autor sem antes conhecer essas ideias, por isso os passos anteriores à interpretação. Agora, conhecendo as ideias principais, eu tenho todas as condições de interpretar, discutir com o autor, concordar, discordar,
buscar fragilidades na sua argumentação, buscar pontos fortes da sua argumentação, enfim, aprofundar a compreensão daquilo que ele está me comunicando, daquilo que ele está nos ensinando. Vejam que este é um dos principais momentos do processo de pesquisa bibliográfica, do processo de leitura, análise e interpretação dos textos. Por quê? É neste momento em que os dados coletados vão fazer sentido frente ao meu problema de pesquisa, vão ser assimilados pela minha necessidade de responder ao meu problema de pesquisa, pela necessidade de discutir as minhas hipóteses de pesquisa. Então, a interpretação é o momento nobre do processo de pesquisa bibliográfica. E a ele segue um outro momento tão importante quanto este, que é o que o professor Severino chama de problematização. A problematização difere da análise interpretativa porque ela significa o levantamento de novas dúvidas, não aquelas que eu tinha em relação ao pensamento do autor, mas aquelas que esta leitura, este conhecimento novo, estas análises, estas argumentações suscitam para novos questionamentos e novas buscas. Então, este é o momento de levantar questões sobre o tema, questões sobre o problema de pesquisa que eu venho tratando através da pesquisa bibliográfica. Bem, depois de conhecer o texto, identificar as ideias do autor, discutir as ideias do autor, levantar questões sobre os temas que ela traz, que elas trazem, as ideias do autor, eu posso agora e devo agora fazer uma síntese pessoal do texto. É importante que eu não confunda síntese pessoal com comentários pessoais subjetivos. Síntese pessoal no processo de pesquisa bibliográfica significa um resumo, uma sintetização do estudo que eu estou empreendendo. Portanto, a síntese não é um posicionamento superficial ou um posicionamento subjetivo. É uma forma de condensar todo o processo que eu vivi através do conhecimento do que o autor diz, da discussão com ele, da problematização que suscita, enfim, uma síntese daqueles dados que eu estou buscando na minha pesquisa bibliográfica. Neste momento, eu estou pronta para organizar o fichamento da pesquisa. Então, vamos ver o fichamento da leitura como um instrumento da técnica de leitura. O fichamento de leitura depende muito do estilo de cada pesquisador, da forma como cada pesquisador prefere registrar os dados coletados no processo de pesquisa bibliográfica. No entanto, alguns cuidados são importantes para o fichamento da leitura. Alguns dados têm que constar nesse fichamento. Por exemplo, o nome completo do autor, o título do artigo, do livro, enfim, da obra, a editora, o ano, enfim, todas aquelas informações que estão, em geral, nas publicações mais recentes, na ficha catalográfica, na folha de rosto dos livros e no rodapé dos artigos nos periódicos de pesquisa. Portanto, é importante que no fichamento de leitura essas informações estejam registradas para facilitar depois todo o processo de referências, de construção das referências bibliográficas. Vamos ver então o que dizem os estudantes sobre as suas principais dificuldades no fichamento ou na leitura dos textos. Quais as principais dificuldades no fichamento das leituras? Na minha opinião, há duas dificuldades. A primeira seria a respeito das referências bibliográficas, que na hora de você construir o fichamento você tem que estar bem cuidadoso para não deixar não esquecer nenhuma e para deixar um fichamento completo, né? A segunda, na minha opinião, é mais trabalhosa, é a interpretação do que o autor está querendo dizer. Muitas vezes você tem na sua frente um texto pesado, conciso, difícil, e você tem que ser capaz de dali tirar
o principal, as ideias centrais do texto. E isso é extremamente trabalhoso e exige 2, 3, até 4 leituras do texto. Uma das principais dificuldades é a localização dos periódicos em certos assuntos, né, que são mais difíceis de se encontrar, acredito. Vocês viram como o fichamento é um momento importante e delicado do processo de pesquisa bibliográfica? É importante que todos nós façamos um esforço para superar essas dificuldades, para que o fichamento possa se tornar um instrumento que contribui para a coleta de dados de interpretação do tema que nós estamos estudando. A observação é uma das técnicas mais adequadas para a pesquisa de campo na área da educação. É importante que o pesquisador compreenda as dificuldades e as facilidades e as vantagens de utilização desta técnica na pesquisa de campo. Lembremos que todas as técnicas de pesquisa exigem uma adequação à modalidade. Para a modalidade de pesquisa de campo, uma das técnicas mais adequadas é, então, a observação. Pensemos, primeiramente, nas diferentes possibilidades da observação. Nós temos duas grandes possibilidades de observação. A observação participante e a observação simples. O que diferencia uma da outra? Na observação participante, o pesquisador, além de observador, ele participa no campo a ser estudado, ou seja, ele tem um certo grau de intervenção no campo de estudo. A rigor, nós não podemos dizer que é possível, na área das ciências humanas e das ciências sociais, no estudo dos fenômenos humanos e sociais e, portanto, no estudo dos fenômenos educacionais, uma observação neutra. Toda observação, toda vez que o pesquisador entra em campo para observar, ele, de certa forma, faz uma intervenção no campo. Vamos pensar num exemplo sobre isso. Se nós entrarmos numa sala de aula de crianças, por exemplo, do ensino fundamental, para observar o relacionamento entre as crianças, por exemplo, a nossa entrada na sala de aula já causa um impacto e uma modificação do dinamismo da sala de aula. Neste sentido é que nós podemos dizer que a observação do fenômeno educacional é sempre uma ação de intervenção. Mas eu posso cuidar para que esta observação seja mais ou menos participativa. O que é importante é que eu tenha consciência de que neutralidade na observação não existe. Então, este é um primeiro cuidado. Cuidar para que a observação não seja muito impactante, mas, por outro lado, tendo sempre claro de que não é possível fazer uma observação sem o mínimo de impacto. Isto tem que ser levado em conta na análise dos dados. Eu preciso me lembrar, na análise dos dados, que ao entrar na sala de aula, junto às crianças do ensino fundamental, eu causei alguns novos arranjos nas relações das crianças. Eu me lembrando disso nas análises, já é o cuidado essencial na utilização da técnica da observação. Então, mesmo a observação simples, sem grande participação, tem um grau de intervenção. Este é o principal cuidado no uso da observação. Se a observação é uma técnica, qual é o instrumento que eu necessito para que a observação possa coletar os dados que eu estou buscando? O principal instrumento de observação é o roteiro da observação e o registro da observação. Ou seja, o que eu quero observar? Eu preciso fazer um planejamento do que eu vou observar no campo. Não que este planejamento, que este roteiro, deva ser tomado de forma rígida, ao contrário, ele deve ser flexível, ou seja, eu levanto pontos a serem observados, mas não posso me furtar de observar pontos que não estavam previstos. Isso pode enriquecer o meu trabalho de coleta de dados, mas é importante que eu faça um plano e que ele seja flexível. E no momento da observação, é importantíssimo que eu registre as observações.
das formas mais variadas possíveis. Eu posso registrar as observações através de gravação em vídeo, de gravação em áudio, eu posso registrar através de fotos, posso registrar através de anotações, ou posso usar todos esses instrumentos para registrar as minhas observações. O que é importante é que eu registre detalhadamente todo o observado. Depois, na hora de organizar os dados e interpretar os dados, eu vou fazer uma seleção daquilo que é mais importante. Mas o registro, recomenda-se que o registro seja um registro bastante completo, ou seja, o registro de todos os dados observados. Entrevista e questionário. Ir a campo, conversar com os sujeitos, entrevistar os sujeitos para que os sujeitos possam, através dos depoimentos, fornecer dados que posteriormente eu vou organizar, analisar, interpretar e construir o conhecimento que responde ao problema de pesquisa definido para este trabalho científico. Portanto, a entrevista é uma conversa com os sujeitos de pesquisa. Esta conversa pode ser uma conversa mais formal, ou menos formal, ou mais espontânea. Estas possibilidades determinam as diferentes formas de organizar a entrevista. A entrevista estruturada é uma delas. Para fazer uma entrevista, eu preciso também de um instrumento, de um roteiro. Este roteiro pode ser um roteiro mais rígido, que caracteriza a entrevista estruturada, ou um roteiro mais flexível, que caracteriza um outro tipo de entrevista. Na entrevista estruturada, eu tenho um roteiro fixo. Na verdade, um questionário com questões pré-estabelecidas que vão ser colocadas para o entrevistado. Eu posso dizer, portanto, que o questionário é o máximo da estruturação possível para uma entrevista. Eu posso fazer uma entrevista estruturada com um roteiro, não em forma de questionário, mas com um roteiro fechado, que eu própria vou colocar para os entrevistados para que eles respondam, assim como eu posso fazer uma entrevista onde eu nem esteja presente, mas que eu distribua o questionário para as pessoas responderem por escrito. Tanto em uma situação quanto em outra, eu estou falando de uma estrutura, de uma entrevista estruturada. Uma outra possibilidade da utilização dessa técnica é a entrevista semi-estruturada. A entrevista semi-estruturada caracteriza-se por um instrumento, o roteiro, bem mais flexível. A entrevista técnica passa a ser, portanto, uma conversa mais espontânea, mais informal, o que não significa que ela não seja organizada, planejada e sistematizada. Ocorre que na entrevista semi-estruturada, eu tenho oportunidade, como pesquisadora, de colocar para os sujeitos da pesquisa, os entrevistados, as questões que o meu problema de pesquisa exige de forma mais espontânea, de forma a levar em conta o ritmo das respostas dos entrevistados na colocação de novas questões. Então, isto caracteriza a entrevista semi-estruturada. Esta conversa que flui mais, né, e que, portanto, pode ser mais eficiente em algumas situações. Concluindo, os instrumentos mais adequados para a técnica de entrevista são os roteiros, o registro das informações, das respostas dos entrevistados e o máximo da estruturação possível de uma entrevista, o questionário. O questionário serve ao mesmo tempo de roteiro e de registro. A análise de conteúdo é a técnica mais adequada para a análise documental, ou seja, para descobrir o que dizem os documentos sobre os temas e os problemas pesquisados, eu preciso de uma orientação. E a análise de conteúdo é a metodologia, né, a técnica que contribui para que eu descubra o que dizem esses documentos. Vamos ver o que diz o professor Chisotti sobre a análise de conteúdo.
Esses procedimentos podem privilegiar um aspecto da análise, seja decompondo um texto em unidades léxicas, análise lexicológica, ou classificando-o segundo categorias, análise categorial, seja desvelando o sentido de uma comunicação no momento do discurso, análise da enunciação, ou revelando os significados dos conceitos em meios sociais diferenciados, análise de conotações, ou seja, utilizando-se de qualquer outra forma inovadora de decodificação de comunicações impressas, visuais, gestuais, etc., apreendendo o seu conteúdo explícito ou implícito. O professor Chisotti nos indica algumas possibilidades de realizar a análise de conteúdo, seja buscando organizar o texto, né, ou o documento que eu estou analisando, através da sua forma escrita, seja através das categorias ou dos temas que ele trata, seja através dos significados, enfim, há várias possibilidades de organizar esta análise de conteúdo. O importante é que eu sistematize esse procedimento, que eu defina passo a passo a minha entrada no conteúdo, a minha leitura do conteúdo, para tentar, além do aparente, buscar aquilo que está oculto nas linhas e entrelinhas de um documento oficial ou de um documento, vamos dizer, de uma proposta educativa. Por último, vamos ver o planejamento participativo, a técnica mais adequada para a pesquisação. Se a pesquisação exige uma ação coletiva e uma participação coletiva, né, todos os sujeitos deixam de ser objeto de pesquisa e passam a ser pesquisadores parceiros, é importante que nós usemos uma técnica que viabilize da forma mais eficiente esta participação. Se a tomada de decisões coletivas, tanto em relação à ação educativa, quanto em relação à investigação do tema e do problema, é o eixo da pesquisa-ação, a técnica de planejamento participativo contribui para que essa tomada de decisões possa ser a mais democrática possível. Vamos tomar cuidado para diferenciar participação de adesão. Ao convidar um grupo para fazer parte de um processo de pesquisa-ação, de um processo de pesquisa participante, eu tenho que tomar o cuidado de colocar à disposição deste grupo a possibilidade de rediscutir os rumos da pesquisa. Isto é participação. Adesão seria a simples adesão ao meu projeto de pesquisa sem modificação. E este cuidado é fundamental para que a pesquisação possa ser realmente participativa. Vamos ver as etapas do planejamento participativo. A primeira etapa é a busca do marco referencial. Coletivamente, o grupo deve buscar os seus referenciais teóricos no tratamento daquele tema. A segunda etapa é a proposta de ação. O grupo, coletivamente, constrói uma proposta de ação sobre a realidade. No nosso caso, de ação educativa sobre a realidade. Vamos agora ver a terceira etapa do planejamento participativo, que é a estrutura básica do projeto de ação-intervenção. Ou seja, o grupo pesquisador, o conjunto dos pesquisadores, pesquisador acadêmico e pesquisadores comunitários ou pesquisadores parceiros, constrói um projeto de intervenção e de levantamento de dados sobre a realidade. O importante aqui é reforçar a oportunidade a todos de participação e de tomada de decisões coletivas. Eu sugiro que vocês leiam o livro Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, do professor Antônio Chisotti, publicado pela editora Cortez. Neste livro, vocês vão encontrar informações sobre as diferentes técnicas de pesquisa. Sugiro também a leitura do livro Pesquisa Qualitativa, Reflexões sobre o Trabalho de Campo, da professora Rosália Duarte, publicado no Cadernos de Pesquisa número 115.
Este texto se dedica principalmente à análise da pesquisa de campo. A leitura também de Metodologia da Pesquisação, de Michel Thiolin, publicado pela editora Cortez, é fundamental para aqueles que querem desenvolver a sua pesquisa através da modalidade da pesquisação. Na aula de hoje estudamos as técnicas e os instrumentos de pesquisa. Vimos como a técnica de leitura e interpretação de texto é a mais adequada para a pesquisa bibliográfica. Vimos também que a técnica de observação e entrevista e sua variação ao questionário são as técnicas mais adequadas para a pesquisa de campo. E para a pesquisa documental, a técnica de análise de conteúdo. Para a pesquisação, a técnica mais adequada é o planejamento participativo. Bons estudos! Tutor, a minha sugestão para o trabalho nesta aula de hoje é que cada grupo de alunos escolha um tema de pesquisa e cada grupo faça um exercício de transformar esse tema num projeto de pesquisa com as diferentes modalidades, criando diferentes técnicas de coleta de dados.